Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louva, Senhor, por poder deixar aqui mais um vídeo maravilhoso. É graças a Ele, ao Evangelho da Graça, ao qual se manifesta o poder de Deus. E hoje vai ficar bastante explorada essa questão, né, da importância do Evangelho da Graça, do Evangelho, todo o ministério, né, o ministério dado pelo apóstolo Paulo. Amém? E hoje o assunto será porta estreita e porta larga. Fazer uma oração a favor dessa palavra, que é uma palavra maravilhosa e que ela edifique vidas, né? E de antemão eu quero aqui levar minhas considerações a todos aqueles que são tementes a Deus, né? Tementes ao Criador, tementes a seu Filho, a palavra, tementes a tudo que está voltado à palavra do Senhor. Essas pessoas, elas alcançam coisas grandiosas. Muitas delas não têm ou não dominam o conhecimento do Evangelho, da graça do Evangelho do ministério do apóstolo Paulo. E a não ser que elas leiam suas Bíblias em casa, né? Mas sabemos que muitas pessoas são mais voltadas aos ministérios, né? Às congregações, as pessoas, elas sentem essas necessidades, muitas estão por tempos, né? Já existe uma afinidade, é como se fossem famílias, né? Então eu quero aqui, de antemão, levar minhas considerações a essas pessoas que têm o temor de Deus, têm o temor pela palavra e que são testemunhos, né? São testemunhos diários, né? Porque a própria palavra do Senhor pede que sejamos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque esse é o culto racional nosso. Olha só. Sacrifício vivo e santo, porque esse é o culto racional do cristão. Essas pessoas já se colocam assim, independente do ambiente ao qual elas congregam, porque ele se trata de pessoas, né? Elas estão firmes ali. Então, minhas considerações a todos vocês, em Yeshua, no Salvador, em Jesus, né? Pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho dado ao ministério do apóstolo Paulo, ao qual tem sido propagado aqui no canal, né? Então, fazer uma oração em prol dessa mensagem, que ela seja edificadora, né? Que o Pai dê discernimento a todos, que ela encontre morada para frutificar, seja um pão lançado, né, em boa água, em água limpa, para que vidas sejam ainda mais fortalecidas na fé, crendo no poder da Tua palavra, no poder do Evangelho, da graça, no poder desse ministério dado ao apóstolo Paulo. Então que o Senhor, Pai amado, venha dar o discernimento, porque só o Teu Espírito pode nos dar o discernimento da Tua palavra. Louvo a Ti, em nome de Yeshua. Amém. Então, gente, o assunto hoje é porta estreita e porta larga. Para vocês verem o quanto que o Evangelho da Graça, a partir de Atos, foi necessário. Essa palavra aqui que eu vou ler é a palavra do tempo de Yeshua em carne, quando ele estava, né, ainda entre os discípulos, antes do sacrifício. E é uma palavra que a pessoa que não tiver uma mente renovada, já pela instrução desse evangelho, o evangelho dado ao ministério do apóstolo Paulo, as pessoas podem pecar no entendimento dessa palavra, levando para outros meios, até para, desculpa o modo de falar, para calar bocas, né? Para argumentar os seus erros e assim mostrar que eles estão corretos em não julgar, em abraçar todos. Não estou aqui indo contra
a esses gestos. É importante abraçar o pecador, porque o Senhor ama o pecador, mas não ama o pecado. Mas não podemos abraçar o pecado. Então, logo então, se abraçarmos o pecador e ele sentir o conforto nesse abraço, ao ponto de continuar na impiedade, você está contribuindo, né, para que essa pessoa não seja edificada, não seja liberta. Mas o amar o pecador é dar a oportunidade a ele a chegar ao pleno conhecimento. É por isso que a palavra diz crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, se o intuito desse abraço, desse afago, desse amparo não for levar a mensagem que leva a responsabilidade para o indivíduo, para ele andar com suas próprias pernas, e entender que esse caminho estreito é o que te conduz à vida eterna, entender que esse caminho estreito pode até te causar alguns machucadinhos, alguns arranhos, porque você tem que se ajustar, estar alinhado a ele, que, acredito eu, trata-se do corpo, né, cuja cabeça é Yeshua, a igreja. Então, para vocês verem como que isso é seríssimo, né? E é um assunto que precisa ser colocado. Volto a dizer, se cair aqui, eu vou continuar falando, né? Então, Mateus, capítulo 7, como a mente renovada, né? Eu vou colocar aqui como alguém com a mente renovada. E vai ficar a evidência do outro lado que pode cometer falhas, né? Ó, a partir do 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Aqui Yeshua está falando com o povo, né? Porque de acordo com como eles se encontravam, eles estavam no mesmo patamar, vamos dizer assim, né? Eram pessoas que ainda não tinham o espírito da verdade para lhe alinhar, para que elas fossem conduzidas ao caminho da vida, o caminho estreito. Então, qualquer julgo, né, da parte deles ia ser algo que não condizia com alguém transformado, né? Eu vou continuar lendo. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Aqui ele está fazendo a pergunta, ou seja, como que se eu não estou armazenada de verdades do que fora dada ao apóstolo Paulo, do Cristo ressuscitado, se eu não estou com minha mente renovada, com as minhas palavras, se eu não estou de acordo, se meu corpo não está alinhado para ser conduzido a esse caminho estreito, eu tenho muitos ciscos no meu olho, como que eu posso querer tirar o cisco do olho do outro, né? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu, cada um se autoavalie, né? Eu coloco com o meu entendimento de uma mente renovada. Como poderia eu, não renovada, não instruída pelo Espírito da verdade, uma pessoa não transformada pelo conhecimento, escolher o caminho estreito, como que eu posso, no que refere aos irmãos, né? Ó, peraí. Deixa eu tirar o teu cisco, ou seja, deixa eu resolver o teu problema, deixa eu te dar uma orientação, né? Mas a orientação será em conformidade à pessoa, conformidade que a pessoa armazena de conhecimento, mas tem que ser de acordo com a palavra do Senhor. Somos santificados pela palavra do Senhor. Somos renovados pela palavra do Senhor, né? Então, deste modo, podemos se ajudar muitas pessoas que querem ser ajudadas, né? Aí fala aqui, ó, verso 5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente, ó,
verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então eu preciso enxergar. Eu preciso ter esse colírio que vem dos céus, como diz lá em Apocalipse. Eu preciso, as cartas, né? Se não me engano, a carta de Laodiceia, compre colírio, mas o colírio que vem do céu, para que você possa enxergar. Eu preciso enxergar de modo espiritual. Eu preciso estar alinhada. Eu preciso compreender a Bíblia, discernir a palavra do Senhor espiritualmente, né? Não dei o que é sagrado, aí continua, e vocês vão entender como que esse entendimento está correto, ó. Não dei o que é sagrado aos cães. Você percebe que aqui é uma instrução ministerial? Percebe que aqui é uma instrução de lideranças, de ajuntamentos, né? Olha só. Não dei o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. É isso que ocorre quando você quer levar pérolas, quando você quer levar conhecimento para aqueles que estão relutando, porque vão em um caminho mais largo, né? Caminho mais apetitoso, onde se vê o resultado. É claro que tem pessoas com bom coração, pessoas voltadas à caridade, pessoas voltadas a ganhar almas, pessoas com propósito, elas e Deus, estão ali dando o melhor de si, mas se são guiadas, se são orientadas, se são subordinadas, logo então o que prevalece são regras, né? São regras. Então, como que lá na frente você vai ter uma resposta, um retorno, um resultado? Se dentro do teu agir, dos teus propósitos, estiver alinhado com o do Senhor, levando a mensagem do reino, levando a mensagem do evangelho, do novo tempo, para que as pessoas entendam a responsabilidade do corpo, cada semente que você plantar, ela vai germinar, né? As pessoas só bastam ter o desejo, a perseverança de continuar estudando a palavra do Senhor, aplicando o coração e a mente na palavra do Senhor. Já diz aqui, ó, em Efésios, olha só, eu vou retornar lá, mas é interessante ler aqui. Já diz aqui em Efésios, Efésios 1, versos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Veja que Efésios está depois de Atos. Já faz parte do ministério do apóstolo Paulo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, porque é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então aqui fala a respeito da palavra, no qual é importante meditarmos na palavra, até que seja gerado em nós um temor santo, né? Um amor pela palavra do Senhor santo. Deste modo, seremos sim sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é um sacrifício de obras, não é um sacrifício de subir ao monte, não é um sacrifício de viver em uma harmonia, né? Como é predestinado, né? A que um casal viva,
harmoniosamente. Não é sacrifício de obras, de jejuns, disso aqui, não. É o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é possível através da nossa consciência. Veja, se eu for colocar aqui os pontos, o que te garante a salvação? Aqui é um deles. O selo, né? Por crer na verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Cristo, o Espírito Santo, o evangelho. Tá tudo alinhado. Então a gente precisa compreender, a gente precisa estudar. Eu me lembro aqui bem, no caso de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eram jovens de boa aparência, jovens cultos, jovens que foram separados, escolhidos para irem, né, ao reinado ali de Nabucodonosor. Esses jovens eram instruídos. Então, desde cedo, se você for fazer uma leitura, como que era a vida do povo, né, povo zeloso, povo de Israel, desde cedo ele instruiu os seus filhos para estudar, né, o livro dos profetas, livro não, né, os ensinamentos dos profetas. Então, desde cedo eles eram preparados. O mundo cresceu, vê a modernidade, vê as facilidades. Hoje o jovem, ele se aplica ao estudo, né, ao ensino médio, ensino fundamental, ou entra na universidade. Mas ele não tem o zelo de estudar a palavra do Senhor. Muitas das vezes se torna cansativo. E por quê? Você, jovem, você tem que se fazer essa pergunta: por que será? Será que você não está acomodado ao que te é dado? Será que você não tem como suficiente? Será que às 12 horas do dia, teu dia está mais ocupado com aquilo que você está voltado, né? Que não a palavra do Senhor. E você está se submetendo, aceitando apenas aquele tempo de culto? Como é que você vai ser esclarecido, liberto? Como é que você vai ter uma mente renovada? Como é que você vai ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Que tem que ser 24 horas. Então pense nisso. Então, continuando lendo aqui, ó. Olha aqui, ó. A persistência. Tá falando da persistência na oração, ó. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta lhes será aberta. Pois tudo o que pede, recebe, que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Veja, aqui já faz parte de uma pessoa que está perseverando. Não somente na oração, gente. A gente precisa perseverar em tudo, no que se refere à nossa vida de fé, à nossa vida cristã. Porque aqui, logo à frente, né? Logo à frente, se vocês quiserem continuar lendo, né? Mas eu vou pular aqui, vou ler o versos 13, que é o tema do vídeo. A porta estreita e a porta larga. Versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, e tá entre aspas, tá? Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E por que são poucos que a encontram? Porque é negado. Encontrar essa porta estreita é através do conhecimento do Evangelho que se demonstra o poder de Deus. Tá de encontro a esse, melhor dizendo, está nesse caminho estreito, que aqui está falando de uma porta, mas uma porta que dá um acesso a um caminho estreito. Você está no caminho estreito, é a garantia de que você está plenamente edificado no que diz respeito ao Evangelho.
pelo ministério do apóstolo Paulo, do Cristo ressuscitado, melhor colocando. É o evangelho do Cristo ressuscitado, que houve a necessidade de ser dado ao apóstolo Paulo. Um ministério grande e precioso, que precisamos propagar. Mas como é que você vai propagar esse ministério que liberta, que traz a consciência, que faz com que as pessoas sejam transformadas e elas vão deixar de ser crianças na fé para serem maduros? Como que você vai soltar a corda? Falar, ó, você tá pronto. Primeiro, aquela pessoa te nega, não vai te preparar para isso. E o intuito é que você esteja na larga, espaçosa, confortável, né? Que afaga egos, inflama egos, que traz várias coisas que é para ficar para trás, que se refere a obras, te negam o caminho estreito, dificultoso é. Por quê? Porque é um caminho de renúncia. E é uma renúncia de você com o mundo. É você que vai renunciar. Eu faço uma ilustraçãozinha porque eu também discipulo, eu ensino o meu filho. E é maravilhoso ver que desde cedo, quando você tem o zelo de ensinar, como que eles têm a facilidade de aprender. Se lá na frente o jovem, ele aprendendo desde cedo, se lá na frente quando ele crescer, ele já tem que ter uma consciência do que é o mundo. E ter a consciência principal, ter o Salvador da Glória como seu amigo. Quando é que você deixa o teu amigo de lado? A gente não precisa nem falar muito, né? Que o jovem já entende isso. Quando é que você deixa o teu amigo de lado? Para viver o teu eu. Percebam que aqui, ó, em Romanos 1, versos 16, diz, ó: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque o evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então o justo não pode deixar de ser justo em certos momentos. O justo, ele continua justo, porque ele está com a verdade. Ele está com um amigo, seu salvador amigo. Entende a porta estreita? Essa é a porta estreita. Que você é conduzido pela tua consciência. Consciência de quê? Em relação à palavra lá que eu falei, ofereçam, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Se ofereçam diariamente com minhas palavras, porque é esse o sentido da mensagem. Se ofereçam diariamente, é uma sequência de vida. Assim você vai estar andando nesse caminho estreito, mas que te leva à vida. Você viu? Aqui, ó. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Então, isso significa que esses muitos estão andando rumo à morte, né? Isso é muito sério. Isso é seríssimo. Ó, a árvore e seu fruto. Ou seja, entenda assim, você
e o espírito, né? Porque o que é colocado como fruto são frutos do espírito, né? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas. Aqui são instruções de Yeshua, gente. Yeshua em carne, né? Mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Existem as obras da carne, como diz lá em, se não me engano, deixa eu dar uma conferida aqui, ó, em Gálatas 5, que é a vida pelo Espírito, só que aí vai falar sobre as obras da carne e depois, no versos 22, o fruto do Espírito. Então, estar nesse caminho estreito é demonstrar o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus através do teu comportamento, das tuas ações, né? Através desses frutos que nos é dado pelo Espírito, porque estamos em comunhão, essa porta estreita nos concede isso, a comunhão diária, né? E o nosso amigo jamais ficará para trás, né? Pelo contrário. E os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que pertence a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, muitas das vezes, a inveja e tantas coisas ruins que faz parte da obra da carne, estando pessoas em enumerados, faz com que as pessoas julguem a outros em conformidade à sua justiça. E muitas das vezes é uma justiça só de fachada. Mas o que nos cabe quando se trata de vidas, de almas, é colocar à exposição a palavra do Senhor. Vejam, como eu falei lá no início, né? Eu li aqui uma exortação, né? Uma exortação, uma palavra de... eu vejo muito amor nas palavras de Yeshua, porque aqui ele, de conselhos, ele está aconselhando um povo que ele mesmo sabe que se encaixava em tudo isso daqui. Por isso ele, ressuscitado, a uma pessoa com uma mente armazenada, muitos conhecimentos, né, dos pergaminos, muitos conhecimentos sobre até as autoridades do tempo. Uma pessoa que foi transformada, que precisou ser renovada. Uma pessoa que perseguiu a igreja, o Saulo, né, perseguiu justamente por acreditar e não entender esse novo tempo, não entender a vinda do Filho da forma como foi, porque foi tudo cumprimento, né? Faltou zelo também da parte do apóstolo de Saulo, conferir, né? Mas Paulo ali, ele era ordenado, né? Ele tinha líderes sobre ele. Então ele mostrou obediência, seguiu, não foi cauteloso. E depois ele fala a respeito disso e tudo, mas ele foi o escolhido porque ele não relutaria a todas as verdades grandiosas que vai fazer toda a diferença na vida cristã, né? Ele se colocou como servo, né, do Cristo, o Salvador. Eu vou ler também aqui Efésios 2,
Efésios 2, 5. Olha só, eu vou ler a partir do 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E essa é uma prática diária que é entendida, né, na vida do renovado, na vida do cristão, que ele está nesse caminho estreito e sempre com a renúncia à sua frente, renunciando tudo aquilo que vai contra o templo, a morada, que somos nós, renunciar e contra tudo aquilo que traz questões que não te santificam, que impede que os frutos do Espírito sejam presentes em tua vida, no teu modo de tratar as pessoas. Porque uma pessoa liberta, ela embora ela vai levar verdades, que vai parecer julgamento, né? Vai parecer julgamento. Porque como o Yeshua está colocando aqui, ó, se eu voltar aqui em Mateus 7, para essas pessoas que não são renovadas, um renovado chegar e colocar essas questões para pessoas que aqui está colocado como cães, porcos, né? Porque são pérolas que libertas, que traz vida, né? E vida santa, ao qual o Senhor se agrada. Ele já falou lá em João 4, né? Que o Senhor procura os tais que adoram em espírito e em verdade. Então, o que há são pessoas relutantes e outras discipuladas, por pessoas que estão nesse caminho com outros objetivos, se não somente ensinar pessoas e fazer com que essas pessoas vivam um evangelho rico e precioso e seja um testemunho diário em suas vidas, sem necessariamente você ser um tutor sobre a vida dessa pessoa. Porque o foco tem que ser esse, levar as pessoas a serem livres. Que graça tem você retirar um pássaro da natureza, colocar numa gaiola, porque você quer ouvir o canto diário desse pássaro, que é bonito. Mas é a tristeza do pássaro. Ali é o ambiente dele? Não, o ambiente do pássaro é a natureza, é viver em